Hoje ensinarei para vocês algo que poucos profissionais têm conhecimento: trabalhar com multi-containers dentro de um web app. Dependendo do projeto, é extremamente necessário trabalhar com multi-containers para ter alta performance. Então ensinarei vocês como criar essa imagem, como criar um ACR, Azure Containers Registry, subir essa imagem para o ACR e depois trabalhar com Docker Compose dentro desse web app. Vamos lá ver como isso funciona? Bora lá! Antes da gente começar o processo de trabalhar junto com o Azure, eu vou explicar um pouquinho essa codificação. Nós temos aqui dois Dockerfiles, ou seja, um Dockerfile do qual que eu vou buildar a minha aplicação web e um Dockerfile do qual eu vou buildar o meu Redis. Então, iremos trabalhar com multi-container dentro do web app. Esse multi-container serão dois containers por meio de um Docker Compose. O Dockerfiles ele vai buildar em cima do meu index.php. Essa aplicação nada mais é do que um teste de conexão com o meu Redis, mostrando para vocês que existe essa possibilidade. Minha aplicação web vai fazer um teste de conexão para o Redis. E tenho dois Docker Compose. O Docker Compose aqui é de exemplo, onde eu mostro para vocês que tem a questão da image, qual que eu vou buildar, eu vou colocar o caminho dessa imagem, tá, do meu web app, e o caminho da minha imagem do meu Redis. E vamos subir essa imagem, claro, para o nosso ACR, para o nosso Azure Container Registry. Aqui já mostro para vocês como ficarão inicialmente. Aqui possivelmente é o nome do meu ACR e aqui é o nome da minha imagem junto com a sua versão. Vamos fazer isso passo a passo, como que vai ficar isso na realidade? Então vamos criar a nossa imagem primeiramente. Vamos criar a nossa imagem web, que vai ser um Docker build. Simplesmente vou seguir esse comando Docker build, ou seja, vou construir uma imagem chamada Vulcano Web app. Ele vai pegar o nome padrão, meu Dockerfile que está nesta pasta. Ponto, tá? Na pasta onde que está a aula multi-container. Eu vou dar um Enter. Ele vai começar a construir essa imagem. Outra coisa que nós precisamos realizar aqui, a construção da nossa segunda imagem, que vai ser o Redis. Eu vou explicar para vocês que tem uma pequena diferença aqui neste comando. Olha só, que é Docker build -f. Por que -f? Porque não segue o nome padrão Dockerfile, Dockerfile-Redis. E também onde que está esse Dockerfile, onde que eu quero construir essa imagem, dentro aqui da minha pasta, ok? Vou dar um Enter. E a partir desse momento ele construiu duas imagens. Eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só, dentro do meu Docker Desktop, onde, olha só, eu tenho duas imagens. A imagem Vulcano Web e a imagem Vulcano Redis. E aqui eu posso agora trabalhar com Docker Compose. Outra coisa também que nós temos que trabalhar é em cima do Docker Scout, para a gente verificar as vulnerabilidades realmente deste container, ok? Nós podemos selecionar e trabalhar com a questão da vulnerabilidade dentro desse container. Se não há vulnerabilidade, ele mostra que não há vulnerabilidade. Então, está tudo em ordem. Mas se tiver, realmente, vão lá, pessoal, cuidam disso, não deixam a sua aplicação vulnerável. Agora iremos fazer um teste para ver se a aplicação está funcionando corretamente antes de fazer o push para o nosso ACR. Eu simplesmente vou aqui no meu Docker Compose. Eu mudei o nome dessas imagens. O meu Redis vai chama-se Vulcano Redis app. E o meu web app chama Vulcano Web App. Vou aqui Ctrl S para salvar e vou subir aqui pelo comando Docker Compose up -d de daemon. Ele vai construir essa imagem para mim. Olha só. Perfeitamente, agora vamos aqui abrir o nosso Docker Desktop. Se eu for aqui em Container, veja que já subiu
o meu Docker Compose que está na pasta aula multi-container. Simplesmente eu posso abrir aqui o web app, né? Olha só que interessante, do meu localhost, e ele conectou. Se eu ver aqui, ó, olá, Reds. Então é isso que nós temos que trabalhar, tá? Simplesmente tá funcionando o nosso Apache, mais PHP, mais Reds. Vamos trabalhar agora com ACR. Agora iremos criar o nosso registry. Então simplesmente nós temos que ir no nosso container registries. Se não aparece aqui para vocês, porque para mim apareceu porque é uma pesquisa recente. Mas se não, vocês podem procurar aqui no container registry. Vou criar aqui um novo registry. Vou esperar um pouco carregar. E vou aqui, ó, create. Vai escolher a sua subscription. Vou criar um novo resource. Vou colocar um nome para esse meu registry. Ver se existe esse nome ou não, tá? Não existe. Vou simplesmente aqui, né, colocar na minha localização, Central US. Domain. Não vou trabalhar com a questão do domain seguro, não, porque simplesmente aqui, né, pessoal, é um laboratório. O plano standard mesmo. O plano standard está na questão public, não está no private access. Claro, se for trabalhar em produção, vai no private access. Vou aqui em encryption, também não tem essa possibilidade porque é um modelo standard. Tags, pensando em FinOps, vamos colocar nossas tags, Budget Lab. Revisar e criar. Então aqui nós estamos criando o nosso ACR. E a partir dessa criação, iremos realmente subir, tá, as nossas imagens para o nosso registry. Esperar a criação para a gente começar a trabalhar. Agora aqui dentro do meu portal do Azure, vou lá no meu Container Registries. Olha só, já foi criado o meu ACR chamado Vulcano. Outra coisa que eu tenho que me preocupar aqui. Deixa eu ver aqui em Sets, Access Key. Eu preciso criar, né, um acesso administrador para que eu possa subir essas imagens. Então, a partir desse momento, agora eu tenho um admin e minhas também, o meus password. Simplesmente eu preciso dessa informação, tá, do meu login server, do meu username e do meu password. Deixa eu só anotar isso aqui. Anote isso num bloco de notas de vocês. E também aqui a minha senha. Vou anotar em um bloco de notas. Agora vamos lá para o nosso realmente VS Code para subir essas imagens. Agora precisamos logar no nosso ACR aqui no nosso VS Code. Como que eu faço isso? É um comando que eu vou estar passando aqui para vocês. Olha só, que é o docker login vulcano. Lembra daquele comando, daquele endereço que vocês pegaram lá no seu ACR e o login, tá? Vou aqui colocar minha senha. Simplesmente aqui eu vou logar no meu ACR. Olha só, login com sucesso, né? Sucedido. Agora, pessoal, eu preciso taguear essa imagem. Essa imagem tem que ser tagueada com o nome do meu ACR. Olha só, Docker tag Vulcano Web, nome da nossa imagem, o endereço do nosso ACR e a imagem que nós queremos subir o nome junto com a versão. E também vou taguear o meu Reds. Vou subir duas imagens lá para o meu ACR. Mesma coisa. Agora eu tenho outro comando que é o comando push. O comando push é enviar a minha imagem para o meu ACR. Olha só. Simplesmente push Vulcano Web versão 1. Vou enviar o meu web app e logo após eu vou enviar, ok, o meu Reds. Então aqui vamos aguardar o envio do nosso web app e vamos enviar o nosso Reds. Agora enviando o nosso Reds.
Então, após a gente ter realizado nosso push para o nosso ACR, vamos verificar se eles estão aqui, né? Simplesmente vamos aqui em repositórios, tá? Olha aqui as nossas duas imagens, tá? Se eu clicar aqui em Vulcano Redis app, tem versão 1, eu posso trabalhar com versionamento aqui, que é muito interessante isso. E tem o Vulcano Web também, version 1, então versionamento também. Então isso é muito interessante porque a gente consegue trabalhar com versionamento dentro do nosso ACR. Agora nós vamos criar o nosso web app, que tem aqui alguns macetinhos que eu sofri um pouquinho no começo, mas quero passar para vocês que é bem interessante. Agora vamos criar o nosso web app propriamente dito e vamos também trabalhar com Docker Compose. Vai ser faseado, 2 fases para a gente poder concluir esse processo. Vamos no nosso web app, tá? A gente pode trabalhar com 2 formas, tá? Web app. Nós podemos criar os nossos planos primeiro e depois criar o web app, ou simplesmente criar o web app junto com o nosso plano. Vamos criar o web app junto com o nosso plano, que o plano vai depender muito daquilo que você quer que o seu web app tenha de benefícios, desde a questão de slot, né, outras também storage, processamento. Vou mostrar para vocês aqui como a gente pode estar criando isso. Então aqui estamos na nossa página, no nosso web app. Vamos aqui Create Web App. Carregou, vamos escolher o nosso licenciamento, nossa assinatura. Vamos escolher aqui o nosso Resource Group. Olha lá, Vulcano Web App. Vou pôr aqui como Vulcano. Olha só, ok. Vou pôr aqui sem questão de default hostname. Vou selecionar como Container Operation System Linux. Region tem que estar na mesma região onde que está o nosso ACR, ok? Vamos aqui, Central US. Vou criar um plano, aqui que é o plano que eu falei para vocês, tá? Li o nome de um plano aqui, deixa eu criar o new, né? Verdade. Vou criar aqui e vou explorar os tipos de plano. Vou pegar um plano Legacy, que ele é um pouquinho mais barato, para a gente poder trabalhar em cima disso. Então aqui vamos escolher o nosso plano. Veja só, eu vou escolher Legacy, tá? Que é um plano que é o Standard S1, que é um plano Legacy. Ele é um plano que já logo ele já não vai estar mais vigente, mas aqui para o laboratório ele já é o suficiente para nós. Vou selecionar, vou aqui em próximo, não vou selecionar um database, não é esse intuito agora nesse momento. Vou tirar aqui a questão do Sidecar Support, tá? Não vamos trabalhar com Sidecar. E vamos trabalhar aqui com Azure Container Registry, tá? Isso é necessário. E vamos aqui escolher o nosso registry e também vamos trabalhar com admin credentials. Podemos trabalhar também com identidades, tá? Isso vai ficar a critério de vocês. E aqui vou selecionar uma imagem, vou selecionar a imagem Web App versão 1. Marcelo, mas você não tem a questão de multi-container? Tá, essa aqui é a primeira configuração, porque agora não tem como a gente trabalhar com Docker Compose. Vamos trabalhar com Docker Compose quando nós subirmos o nosso web app, vamos na configuração dele e lá vamos rodar o nosso Docker Compose. Ok, vamos aqui no próximo, Network. Posso fazer tanto esse public ou não, vou fazer public, porque é um laboratório. Questão de monitoramento, ele vai trazer essa opção, essas opções de monitoramento. E vamos selecionar as tags pensando em FinOps. Bucket Lab. Vou revisar e vou criar. E agora irei criar o nosso web app. Então vamos aguardar a criação para dar continuidade. Aqui dentro do nosso web app, do Azure, vamos clicar aqui, no nome do web app que nós criamos. Ele está aqui lendo, vai começar a carregar. E depois vamos ir para o nosso Deployment Center. Então vamos Deployment Center. Aqui que vai começar a configuração do nosso multi-container. Aqui vamos selecionar como Container Registry. Claro, se tiver um GitHub Action, um Azure Pipeline, aí vai ficar realmente de acordo com a escolha de vocês. Vou aqui em Docker Compose, olha só,
e vou simplesmente aqui, olha só que interessante, eu vou simplesmente colocar o meu arquivo de configuração aqui, os dados desse arquivo de configuração. Eu vou vir aqui, abrir meu VS Code, tá? E vou pegar esta informação aqui, olha só que interessante. Eu tenho o nome, tá, do meu ACR e o nome da minha imagem e a versão, tanto para o meu web app, o meu Apache, como para o meu Reds. Vou copiar isso e vou vir aqui no meu config e colar. Claro que eu podia subir isso em upload em arquivos se for necessário. Caso queria ter um continuous deployment, selecione e dá continuidade. Agora eu vou aqui salvar esta configuração. Vamos agora simplesmente esperar, tá? Em torno de uns 2 minutinhos para que seu web app assume agora essa nova configuração. Agora vamos testar a nossa aplicação se está funcionando em multi-container. Eu vou aqui abrir um private que não guarda cache. Vou colocar aqui o endereço e vamos ver, olha só, o nosso Redis funcionando, Apache, PHP mais Redis, olha só, já está colocando os caches, não coloquei aqui para 10 caches. Então, eu realmente espero que vocês tenham gostado dessa aula, uma aula de web app multi-containers. Poucos profissionais têm esse conhecimento, espero que ajude vocês no dia a dia, realmente no dia a dia da sua carreira, no dia a dia da sua empresa. E siga, curta o vídeo aqui no Guide em Azure. Até mais, pessoal!